Eu acabei falando muito sobre as pragas, tá? Seja inseto, fungos e outros. E agora eu vou comentar sobre as plantas invasoras, beleza? Então ela vai mostrar pra gente, a natureza vai mostrar pra nós, o que está de ruim no seu solo. O que você precisa melhorar? O que você precisa apresentar melhorias para ter um solo em boas condições? Ele basicamente vai mostrar isso. Então, tem diversas plantas que vai apresentar diversos sinais, tá? Que é interessante a gente entender. Eu vou citar apenas 3, tá? Mas é bom a gente entender bastante disso, porque às vezes a gente não quer dispor um pouco de quantia de dinheiro para fazer uma análise de solo com coleta. Se você entender o que a natureza quer te falar, você praticamente, é claro, de forma certa, né? Tem que entender certinho para poder aplicar. Você vai conseguir ter um solo adequado. Então, é bom aprender, beleza? Então, bora ir pro top 3 plantas que eu vou citar agora, beleza? O primeiro é o amendoim bravo. Ele vai mostrar pra gente que ali naquele solo há uma desigualdade entre nitrogênio e do outro lado molibdênio e cobre, geralmente, tá? É o mais comum de apresentar uma discrepância entre os dois. O segundo, para quem não conhece, porque os nomes que eu estou citando aqui, no seu estado, na sua cidade, pode ter um nome totalmente diferente, né? Então a gente sabe que o Brasil é muito grande, pode ter diversos nomes, tá? Então, o açapeixe que eu estou citando agora, tem uma foto lá no nosso Instagram, então dá uma procurada aqui para você saber o que é. E esta vai apresentar uma laje, ou seja, o nosso solo está compactado naquele local. O terceiro é o caraguatá. Eu vou tirar uma foto e vou postar no meu Instagram para todo mundo ver, tá? Mas ele vai apresentar aqui geralmente vai aparecer nos pastos. E no pasto, naquele local, há um humus muito ácido. Então, são 3 plantas que apresentam sinais que a gente tem que apresentar uma melhoria para a natureza, né? Para se adequar. E, como eu falei, há diversas outras plantas que apresentam diversos outros sinais, né? Então, a gente tem que conhecer para entender como a natureza está mostrando para a gente que a gente tem que melhorar. E não apenas jogar um mata-mato para poder destruir tudo, para falar assim, destruir, acabei com o meu problema, não vou ter mais. Mas é que na realidade vai aparecer mais ainda, né? Porque você está cada vez descontrolando e não corrigindo. Então a gente tem que ficar muito atento a esses sinais. Então, retomando, tá? Basicamente, só vai ter a incidência de pragas se o ambiente permite, se o ambiente não está adequado para o plantio, se o ambiente, se a natureza não está de acordo, tá? Então é basicamente por isso que vai aparecer, e não por ter simplesmente uma planta que vai atrair, o solo que não está adequado. Então a gente tem que entender e tratar o solo de uma forma natural para que seja constituído um fruto natural, seja um alimento natural, né? Porque basicamente, se eu tiver um pé de laranja e esse pé de laranja está com algum problema, uma doença, e a doença não veio do nada, né? A doença surgiu porque o solo está doente e não porque veio uma praga e ficou doente. O solo estava doente e apenas transmitiu a doença para o pé, para a planta, entendeu? Não é a formiga veio aqui, cortou e ficou doente. Não, está doente porque não teve todos os nutrientes, não teve a sua saúde como devida, né? Ele é um solo, uma planta deficiente. Então, basicamente, se tiver uma formiga atacando aquele pé, então, como eu expliquei, significa que aquela planta não se desenvolveu de forma adequada. Se a gente for basicamente ir lá, passar um veneno naquele lugar para poder eliminar aquela formiga, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar combatendo aquela praga, como as pessoas querem falar, né? Beleza? Entenda como quiser. Eu não vou entender isso. Porque quando aquele fruto
aquela laranja, daquele pé de laranja, óbvio, né? Der aquele fruto, você acha que aquele fruto vai ser 100% saudável? Não, não vai ser. Porque se nem o pé era saudável, quem dirá a fruta? Não faz sentido. Então, meu pé de laranja ali, ele contém todas as vitaminas necessárias. Não, porque seu pé é doente. Como que um pé doente vai produzir uma planta saudável, né? Não faz sentido nenhum.